Estou aqui com alguns livros muito importantes para mim e quero conversar com vocês sobre como os livros foram grandes responsáveis em amenizar o meu luto e estar comigo em um momento muito escuro da minha vida e me trazer de volta a vontade de viver. Foi exatamente isso que eu senti quando eu retomei a leitura em maio de 2025. Tem um pouco mais de um ano que eu posso dizer que eu sou leitora. Quando eu era jovem, eu fazia algumas leituras, pegava alguns livros na biblioteca, lia A Culpa é das Estrelas, por exemplo, no auge que ele foi lançado. E só que eu não emplaquei ali nessa vida de leitora nessa fase, porque eu tinha acabado de casar. Eu casei com 21 anos. Eu comecei a namorar, né, com meu marido com 19 anos e com 21 anos nós casamos e nós eu estava vivendo ali uma vida nova, totalmente diferente e os livros não me acompanharam nessa fase. Infelizmente, penso que seria muito bom ter ali sido leitora por muitos e muitos anos, mas isso não aconteceu comigo, mas tudo tem ali o seu motivo, né? Eu acredito que quando os livros entraram na minha vida foi quando eu realmente precisava que eles fizessem parte dos meus dias. Infelizmente, em 2024, em julho de 2024, eu perdi o meu marido. Eu tinha 33 anos e o Bernardo tinha 3 anos. Então, são 2 anos sem o pai dele, são 2 anos que somos só eu e ele. E quando foi ali perto de completar um ano do falecimento dele, eu estava vivendo um luto muito sofrido, obviamente, porque os lutos, eles não são lineares de forma alguma, eles trazem sim sofrimento, mas eles trazem em forma de ondas. Eu acho que assim dá para especificar um pouco do que a gente sente. É muito impactante quando tudo acontece. Foi muito impactante tudo que eu passei, né? Meu marido ficou doente, em 2 semanas ele perdeu a vida, estava saudável, tinha pressão alta, assim, algumas coisas normais, né, que nós temos, e tinha apenas 37 anos. Então foi muito traumático, porque eu acabei socorrendo ele junto com o Bernardo 3 vezes, e na terceira vez ele não voltou para casa. E foi um processo muito difícil, porque eu não pude sentir a minha dor, porque eu tinha que estar forte pelo meu filho, que tinha 3 anos, não entendia direito o que estava acontecendo e eu não tive espaço para me permitir sofrer de fato, de verdade. E quando a gente não sofre, não coloca para fora os nossos sentimentos, ele vai se tornando ali uma bolinha, uma mancha no nosso coração. Eu acho que assim vocês vão entender. E essa mancha ela vai aumentando. E se a gente não trabalhar com aqueles sentimentos, a mancha vai tomar conta e a gente vai cada vez mais para um lugar mais escuro ainda. E felizmente eu tive a graça e a honra de ser atendida por uma psicóloga maravilhosa que me acompanhou por acho que foi um pouco mais de um ano. Passou de um ano, ela me acompanhou, fez o atendimento para mim, foi assim uma das pessoas mais importantes de me acompanharem nesse período. Teve um apoio incondicional da minha amiga Laís também, que sempre estava ali 24 horas em contato comigo, me acolhendo, me apoiando. Enfim, é uma fase que a gente tá assim, entre altos e baixos radicais, que nem a gente sabe o que está acontecendo, nem a gente sabe o que está sentindo, e isso vai, como eu falei, se tornando ali aquela mancha no coração. A minha mancha no coração, ela felizmente não era assim tão escura, porque eu recebi muito amor quando tudo aconteceu. Eu recebi muito amor de pessoas que eu nem tinha contato antes, e isso foi imprescindível. Teve, como eu falei, né, eu fui atendida por psicóloga, eu fazia terapia e eu pude me fortalecer aos poucos e estar presente para continuar a minha vida com o Bernardo. Mas a dor, ela acompanha a gente para
para sempre, né? Sempre que a gente vai carregar um sentimento de tudo que foi vivido, isso é inevitável. Mas como eu falei, quando eu estava ali prestes a completar 1 ano de falecimento dele, que foi no mês de maio de 2025, eu comecei a ler despretensiosamente. Eu lembrei que eu gostava de ler alguns livros assim. E eu pensei, bom, gostaria de ler algum livro que fosse diferente de tudo que eu já li. E foi muito engraçado essa história, porque eu me lembrei que na minha infância, realmente, quando eu era criança, que eu ia na biblioteca de escola pegar livros emprestados para levar para casa, eu lembro de uma vez ter lido um livrinho que eles tratavam de uma casa verde. E se eu não me falho muito da memória, ele era um pouquinho ali de um suspense, algo assim. Eu sei que eu coloquei no chat GPT que eu queria lembrar qual que era aquele livro ou ler algo parecido. E por incrível que pareça, o chat GPT me recomendou A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que eu vejo, depois que eu comecei a acompanhar, né, as redes que falam sobre livros, que eu vejo quanto ele é polêmico, que as pessoas não gostam muito dele. Eu amo esse livro, ele é o livro que vai ficar no meu coração para sempre, porque foi ele que me tornou leitora no momento que eu mais precisava. E como já faz mais de 1 ano, né, 1 ano e 3 meses que eu fiz essa leitura, eu não lembro de muita coisa, mas eu não tô aqui pra falar, fazer um review do livro também, mas eu tô aqui pra dizer que os sentimentos que a leitura deste livro me causou me despertaram para um novo universo, que me conseguiu me tirar daquele casulo que eu tinha me formado e fazer com que as minhas asas fossem abertas novamente. E eu acredito que foi a virada de chave para mim, foi a partir da leitura deste livro. Que vieram, obviamente, vieram muitos outros depois, mas eu separei alguns aqui para falar para vocês que são livros que para mim vão ser sempre, sempre, sempre acolhidos e colocados no cantinho especial da vida para sempre mesmo, porque realmente foi ler estes livros que me fez desabrochar no momento que eu mais precisava. E o primeiro deles foi A Biblioteca da Meia-Noite. E foi uma leitura que eu amei fazer. Eu lembro que eu lia o comecinho, até então eu não era leitora. Eu comecei a ler e eu lia assim, e eu comentei com a minha psicóloga e ela falou pra eu depois contar pra ela como que tinha sido a leitura, né, pra que ela, enfim, soubesse dos meus sentimentos. E eu falei pra ela, tá bom, eu acho que lá pra semana que vem ou na outra eu devo terminar. E aí ela brincou comigo, nossa, mas vai demorar tudo isso? E aí eu parei pra pensar assim, realmente, por que que eu vou demorar tudo isso? O que que eu tô fazendo tanto que eu não posso ler mais, né? E aí eu li esse livro em 2 dias, depois dessa conversa. Eu havia lido ali uns 30%, li em 1 semana, e depois eu terminei ele em 2 dias. E eu amei esse livro, ele obviamente, né, é um livro favorito da minha vida, mas eu fiquei com gosto de quero mais. Eu queria ler mais livros e eu recorri às minhas amigas, as pessoas que eu conhecia, que eu sabia que tinha livros. E aí, uma pessoa muito importante para mim também, que é a Cacá, me emprestou um livro que se chama Algo Como Ser Feliz. Esse livro é dela, eu li e devolvi para ela, então eu não tenho ele físico aqui, mas no melhor momento eu vou comprar ele para deixar junto com esses livros para guardar para sempre e reler também. No livro Algo Como Ser Feliz, ele me trouxe uma visão muito, muito diferente do luto. É um livro que eu não vi muitas pessoas falando sobre, mas se você tiver a oportunidade, eu indico muito a leitura. Também faz mais de 1 ano que eu li ele, mas eu lembro bem que a gente acompanha a história de uma moça que está em estado terminal e tem poucos dias de vida e uma outra moça que está com a mãe, se eu não me engano, com demência no hospital, sendo atendida no mesmo hospital que a outra. E aí elas acabam se conhecendo, né? A
filha da mãe com demência e essa outra moça que está ali em estado terminal. E acompanhar uma jornada que elas tratam ali por alguns dias é incrível, porque, mais uma vez, me despertou por o tanto de vida que eu tenho para viver, mesmo que uma parte de mim tenha ido junto, tenha morrido naquele momento. A minha vida continuou, a vida do meu filho continuou, e ler algo como Ser Feliz nessa fase me abriu a mente, me abriu os olhos, me deu uma vontade de viver absurda, que era o que eu tava precisando. Naquele momento, eu tava assim, ainda tentando renascer, tentando saber quem eu era, saber quem era a Lília com 33 anos, sozinha no mundo, sendo responsável por um filho, sozinha, e tudo que envolve casa e maternidade, e criação de criança, e cachorro, e boletos, e tudo. Então, foi incrível ter esse livro nesse momento, foi maravilhoso, porque foi a leitura que me despertou. E ele me deixou com gostinho de romance. Eu já adianto que ele não tem romance, é mais sobre uma amizade, uma found family. E a jornada, né, ali das protagonistas, vamos colocar as duas como protagonistas, que é incrível. A jornada das duas ali em paralelo é maravilhoso. E é a amizade, né, que cresce. Só que eu fiquei com gostinho de romance, eu nunca tinha lido um romance. Como eu falei, eu li A Culpa é das Estrelas, era um romance, mas eu era muito nova e eu não tinha lembrança, assim, de como era realmente a história. Não fazia noção, pra ser muito sincera. E aí eu fiquei com vontade de ler um romance, porque o livro Algo Como Ser Feliz me deixou com aquele gostinho. E aí eu recorri ao chat GPT. Coloquei pro chat GPT que eu gostaria de ler um livro que fosse assim, parecido, como Algo Como Ser Feliz, mas que também tivesse um romance. E o chat GPT me recomendou A Livraria dos Achados e Perdidos. Também é um livro que eu vi poucas recomendações, na verdade, e eu indico muito. Esse livro é lindo, ele é maravilhoso. Ele é 5 estrelas, favorito da vida. Eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de ler dele também, mais uma vez. Acho que todos os livros da lista que eu trouxe aqui eu vou falar a mesma coisa, mas é porque trouxeram situações ali para eu poder refletir mediante aquilo que eu estava vivendo, né? Então são livros que me marcaram para sempre. Acabou acontecendo de forma despretensiosa, mas uma sequência de livros tratando o luto. Tratamos o luto em Algo Como Ser Feliz, tratamos o luto também aqui em A Livraria dos Achados Perdidos. A protagonista perde a sua mãe e o seu noivo no mesmo dia. E a vida dela vira assim de cabeça para baixo. Ela tinha um emprego na cidade e aí ela se vê responsável por ter que voltar para o interior, onde a mãe administrava uma livraria junto com o seu avô. E é muito legal ler livros que têm avós, que têm crianças, que se passam em cidade de interior. E foi aqui que eu fui apresentada a essa trope. E eu fiquei apaixonada, ele é maravilhoso. Aqui o romance acontece, né? A protagonista conhece ali um rapaz nessa cidade onde ela vai morar, né? Por conta da necessidade de administrar a livraria. E ali na livraria acontecem muitas coisas, pois ela está à beira de fechar as portas devido a dívidas que ficaram e ela não fazia ideia, não entendia como que a mãe estava, né, gerindo aquela situação toda, indo tão mal. E ela vai encarar muitas coisas que também me fizeram sentir vontade de encarar os desafios, de sentir vontade de viver apesar deles. Isso é muito importante, porque desafios a gente tem o tempo todo, todos os dias, mas a vida tá aí, é a vida acontecendo, né? E viver apesar dos problemas, viver apesar dos desafios, é o que a gente faz de melhor por nós mesmos, porque não vai ter um dia que não vai ter um desafio na nossa vida. E esse livro me trouxe isso. Então foi uma leitura incrível e que me proporcionou, mais uma vez, a sensação de querer mais um livro. E aí eu continuei a jornada e não parei nunca mais. Os próximos livros que eu li
eu encontrei no sebo. Após ler este livro, né, A Livraria dos Achados Perdidos, eu falei, vou passear aqui nas livrarias da cidade e fui até o sebo. Foi a primeira vez que eu entrei no sebo aqui e acabei encontrando alguns livros. Aí, neste momento, eu já havia pesquisado no Instagram, na época eu tinha Instagram, e também aqui no YouTube, e eu havia já encontrado algumas indicações e me deparei com Emily Henry, que foi a autora que eu encontrei logo de cara no sebo. Esses dois livros estão de lá, são do sebo. Eu até tenho aqui ainda, deixa eu ver. Ainda tá até marcadinho aqui, ó. Quando eu comprei lá foi R$ 25, leitura de verão. E R$ 25 também, Loucos por Livros. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu encontrei esses livros por R$ 25. Esse daqui também, R$ 25, que é o livro A Padaria dos Finais Felizes. Eu fiquei assim impressionada porque até então eu havia pesquisado valores de livros nas livrarias. Este livro, A Livraria dos Achados Perdidos, eu encontrei ele na Americanas por R$ 35. Ainda assim tinha sido bem barato, perto dos livros da livraria. A Biblioteca da Meia-Noite mesmo eu comprei na livraria. Acho que foi na livraria por R$ 59,90, se eu não me engano. E aí eu acabei me surpreendendo, né? Falei, pronto, me encontrei, aqui é meu mundo, não saio mais daqui. E trouxe esses 3 livros para casa de uma vez só. E aí eu mergulhei de vez no mundo da leitura. E é até legal para mim mesma refletir sobre essa minha trajetória agora, porque às vezes eu vejo muitos comentários, né? Porque eu não tenho mais Instagram, então não tenho acesso mais a esse tipo de comentário. Mas muitas pessoas às vezes acabavam apontando o dedo para quem lia livros como esses que são para um entretenimento, vamos colocar assim, e não a fim de desenvolvimento pessoal, não um livro de autoajuda, e não um clássico, e não algum outro tipo do qual as pessoas julgam ser melhores do que os livros de entretenimento. E no fim, os livros de entretenimento foram os que me mudaram, e não um livro de autoajuda, e não um livro qualquer que tenha sido, mas sim os livros de entretenimento. Então é muito importante que a sua jornada seja sua e que você não dê ouvidos para caso alguém venha julgar realmente, né, as suas escolhas. E eu estou aqui agora para compartilhar com vocês como que os livros fazem isso na minha vida. E esse vídeo acaba relatando para vocês como eu cheguei até aqui, mas também está sendo uma autorreflexão agora para mim, para eu avaliar que é incrível eu ter evoluído tanto através dos livros e qual é a razão de tudo isso. Então, para mim, acabou sendo uma reflexão que eu não estava nem esperando agora. Mas voltando aqui a estes livros, são livros já focados no romance, como eu falei no vídeo de Escolhendo a TBR de julho, que saiu a opção para eu ler um livro aconchegante. A leitura de A Padaria dos Finais Felizes foi extremamente aconchegante, foi um livro muito gostoso de ler, mas aqui também aborda um pouco de luto. A protagonista passa ali por uma situação que ela tem que lidar com um luto aqui de uma forma mais leve, mas ainda assim que me trouxe muitas reflexões. Ela saiu de um casamento falido para ir recomeçar a vida no interior também, numa cidade pequena, abrir a sua própria padaria, que era o sonho dela, mas ela passa por muitas e muitas coisas até conseguir se reconectar com ela mesma, que era também o que eu estava vivendo. E isso fez com que fosse mais um livro querido também e sim, me pegasse de surpresa nessa leitura, tanto quanto nas outras. E em seguida eu li Loucos por Livros. Aqui nós também temos um luto e foi lembrando agora que foi bem engraçado que na época eu comentei com a psicóloga, né, sobre os livros todos tratarem de lutos, assim, ela falou, mas você tá escolhendo ler sobre o luto? Eu falei assim, não, são livros de romance, eu não sei porque todos eles estão trazendo luto aí na história, mas, como eu falei, tinha que ser, né, dessa forma. Aqui são 2 irmãs que perderam a mãe também, e elas vão fazer uma viagem aí para uma outra cidade, sair da cidade grande onde elas moram, para ter, assim, um momento só as duas após a perda da mãe. E aqui é um romance muito bonito, que é construído, assim, enemies to lovers, muito legal de ler,
Mas, obviamente, o que trabalhou dentro de mim nessa fase, né, onde eu fiz essa leitura, foi a questão do luto, né, com relação ao que elas estavam vivendo. Esse foi um livro maravilhoso também, eu amei, mas quem me pegou de surpresa mesmo e que virou meu favorito da vida até o momento é o livro Leitura de Verão. Como eu amei ler esse livro, como eu amei acompanhar a protagonista passando pelo luto de perder o pai, de encarar tudo que a vida dela estava se tornando após perder o pai, todas as dores que ela estava vivendo, todas as mágoas que ela estava sentindo. É uma história diferente, acontecem outras coisas que fazem com que o luto dela seja mais dramático, assim, mais... Não é dramático a palavra, mas que sejam mais sofridos, vamos colocar assim. E não vou falar para não dar spoilers, mas como eu falei também, vale muito, muito, muito a pena a leitura deste livro. E também trata-se de um romance maravilhoso com dois escritores. E aqui também são dois editores, se eu não me engano. Mas esse aqui também são dois escritores, então é muito gostoso ver eles construindo o romance e lidando com os problemas e ela lidando com os traumas que o luto trouxe para a vida dela. Então é isso, eu desejo que a leitura entre na vida de vocês, ou que ela já esteja na vida de vocês por outros motivos diferentes do meu, mas que se for também, que seja uma experiência tão boa quanto que você entenda que a leitura vai trazer para sua vida significados diferentes, olhares diferentes, formas diferentes de viver a sua própria vida de jeitos que você talvez não havia pensado antes que era possível. Vai abrir a sua cabeça, vai tirar você do mundo real, vai transportar você para o mundo ali da fantasia, da ficção, mas vai te chacoalhar. E quando você voltar para a sua vida real, você vai querer viver de forma mais gratificante, mais tranquila, mais leve, buscando o que realmente são os valores da sua vida. Eu acho que a mudança principal da minha vida com o luto, com certeza, são os valores. Eu vejo que muitas pessoas pensam coisas que eu hoje em dia não penso, que são totalmente diferentes, as prioridades são diferentes. É incrível, assim, como a mudança mais radical que acontece é essa, né? Pelo menos pra mim foi assim. E hoje em dia eu dou muito valor ao tempo de leitura que eu posso ter, dou muito valor à vida do meu filho, aos momentos que eu estou com ele, eu priorizo a vida dele, porque eu sei que tudo pode acabar de repente, né? Então, já que tudo um dia vai acabar mesmo, vamos aproveitar e ser felizes com o tempo que a gente tem, no momento que a gente tem. E isso vai transformar um pouquinho da sua vida, eu tenho certeza. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem por aqui para acompanhar mais vídeos que eu vou trazer aqui para o canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.